Dificuldades da adolescência. Se existe um tema complicado, um tema polêmico, é exatamente este. Muitas e muitas pessoas ficam perdidas, ao lidar com adolescentes. Isso não só os pais, mas também terapeutas, Pessoas que não sabem muito bem o que fazer com tudo aquilo que acontece, de estranho com os adolescentes. É importante começarmos dizendo que quando se fala de adolescente, nós estamos falando de um ser lacunar, que está na lacuna, que está na fronteira entre a criança e o adulto. Por isso, o adolescente ainda não cristalizou a sua personalidade, mas, ao mesmo tempo, já perdeu razoavelmente, aquele tipo de caráter infantil, aquelas características peculiares da infância, e caminha para a vida adulta. Por isso, falarmos de adolescente é falar, na verdade, de um ser que ainda não se percebe plenamente como um ser que tem uma identidade própria e, ao mesmo tempo, um ser que começa a questionar, começa a desenvolver um senso crítico maior do que o senso das crianças, peculiares nas crianças. Por isso, falar dessa fase é falar de alguns pontos que podemos chamar de pontos comuns em praticamente todos os adolescentes. Todos eles passarão esses elementos que eu elencarei nesse vídeo. Eu vou começar pela questão da crise identitária, a crise de identidade. Como há pouco eu disse, por ele estar entre a criança e o adulto, é normal um certo estado confusional, um certo estado de confusão identitária. É por isso que o adolescente está sempre em busca de uma tribo, de alguma coisa que lhe dê uma certeza acachapante, absoluta, E é muito típico do adolescente ele ser muito maleável. Muitas e muitas vezes, ele acorda de um jeito e vai dormir de outro. Isso significa que as alternâncias são típicas da adolescência. Por isso, quem quer lidar com adolescentes, primeiro precisa entender que essa confusão identitária é uma coisa normal. Confusão que tem uma relação com essas mudanças que vão se dando de uma forma virulenta. Não só mudanças mentais, existenciais, mas mudanças hormonais, físicas. Isso leva o adolescente a se ver um tanto perdido. Por isso, tanto os pais como terapeutas precisam entender inicialmente que aquilo que chamamos de normalidade na adolescência é, paradoxalmente, ser um tanto anormal. Não ter ideias muito fixas, ideias, muito bem estabelecidas. Por isso, a mudança é a parte essencial, que define a adolescência. O adolescente bem que poderia ser descrito como um ser aberto profundamente às transformações. Mais do que propriamente o adulto, ele se transforma, ele se modifica, até por falta ainda de uma identidade mais cristalizada, uma identidade mais fixa. Então, esse estado confusional é o primeiro elemento que podemos encontrar em qualquer adolescente. O segundo ponto que eu elenquei aqui é a questão da perda do corpo infantil.
O adolescente, ele olha para o espelho e ele começa a perceber um outro sujeito. Ele se percebe agora com músculos, começa a perceber que pelos aparecem, né, no seu rosto, em outras partes do corpo, tanto meninos como meninas. A menina se olha no espelho e o corpo começa a ganhar curvas, os seios aumentam. Isso faz com que o corpo da criança vá lentamente morrendo e nasce um novo corpo. O corpo que já prepara como esboço o corpo do adulto. E é lógico que nesse sentido o adolescente fica também angustiado. Por quê? Porque ele fica eufórico com aquele novo corpo, um corpo bonito que começa a chamar a atenção das pessoas e ao mesmo tempo tem uma espécie de luto, né? Por causa da morte do corpo da criança. Então é importante marcar que quando nós falamos, né, do corpo infantil, nós estamos falando automaticamente de uma sensação de luto em relação à morte deste corpo infantil. E isso é um momento de transição que vai cortar o adolescente entre a euforia e recorrentes sentimentos de depressão. Ao mesmo tempo que ele está contente por começar a parecer adulto, ele vai ficar em certos momentos tristes por perder aquele corpo e também os comportamentos típicos de uma criança. Ele ficará, né, cindido, ele ficará cortado entre dois desejos. O desejo de avançar para a vida adulta e o desejo regressivo de voltar para os braços dos pais, né, como se fosse uma criança. Então essa ideia, né, do corpo infantil é muito importante de ser frisado, porque existe, além de fatores narcísicos, da autoimagem e daquilo que chamamos de mental, existem fatores também físicos, hormonais. Os hormônios estão em ebulição, os hormônios estão fervilhando no corpo, né, do adolescente. Por isso ele passa a ter vontades que ele não tinha, ele começa a olhar sexualmente com outros apetites para os objetos, da mesma maneira que as pessoas, os objetos sexuais, olham para ele também de uma outra forma, de uma outra maneira. Isso é um novo circuito de pensamento, um circuito, né, atormentador, que gera muita angústia. Ele não sabe, né, se ele é esse adulto desejável que parece, né, cada vez mais se insinuar, ou se quer ser aquela criança recatada que só tem olhos para os pais, né? Então vejam que isso tudo é um processo de grande angústia. Por isso, até no terceiro ponto, eu coloquei lutos previsíveis. Por que lutos previsíveis? Porque são as pequenas mortes simbólicas que o adolescente terá que enfrentar. É a morte do corpo, é a morte do comportamento infantil, é a morte da maneira, né, dos pais tratarem com ele. Tudo isso vai se modificando. É muito típico adolescentes que não aceitam estas mudanças até falarem com voz infantilizada, falarem como se fossem criancinhas, bebezinhos. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a vida adulta ganha força, existe também forças regressivas que fazem com que o adolescente fique melancólico, né? Pela perda do status infantil. Porque a criança, né, ela tem uma atenção maior, muitas vezes, dos pais, ela tem certos privilégios, e o adolescente vai perdendo lentamente isto, né? Dentro desses lutos, existe até a questão de que a criança ela pode ser pensada como um ser
bem irresponsável, não se cobra grande responsabilidade em relação ao mundo social, ao mundo externo. No adolescente, isso muda radicalmente. Ele começa a ficar cada vez mais responsável. E ao ficar responsável, as cobranças, né, se tornam cada vez mais fortes. As cobranças começam a pressioná-lo de uma forma muito angustiante. Ele precisa pensar agora como alguém que deve planejar a sua vida, deve pensar no que fala e faz. Ou seja, né, a ideia da morte da criança implica da morte desse ser que não tem grande responsabilidade em relação à realidade. Vejam, né, que esses elementos que eu coloquei neste vídeo já inauguram a grande crise da adolescência. Mas como o assunto é muito extenso, voltarei num outro vídeo para continuar a falar sobre as dificuldades da adolescência. Se você gostou, curta o vídeo, faça a divulgação do nosso canal, chame outras pessoas para participarem, né? Se inscreverem em nosso canal. Lentamente estamos crescendo, organicamente, né? Estamos crescendo. E o objetivo é este, falar de temas importantes, relevantes, para alcançar o maior número possível de pessoas. Um abraço e até a próxima vez.